Meus amigos, é o seguinte, o senhor Rizek, que está muito, mas muito preocupado com o Sport Clube Vitória, preocupado com a instituição, com os jogadores, né? Deu seu posicionamento em relação à abordagem da torcida uniformizada, os imbatíveis, né? Aquele episódio onde a torcida, de forma pacífica, entrou no CT, conversou com os jogadores e teve uma abordagem um pouco mais incisiva, né, que esses jogadores estavam precisando ouvir, né, mas Rizek não gostou, porque ele se importa com Vitória, ele se importa bastante com a instituição, com os jogadores, e ele discordou totalmente desse posicionamento dos imbatíveis. E a gente vai reagir, o que é que ele falou, né? Eu tenho aqui algumas coisas a falar, a gente vai reagir e ponto a ponto também eu vou dar meu contra-argumento em relação a tudo que Rizek falou, beleza? Mas antes deixa seu like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Depois da vinheta, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, família. Vamos lá, vou pôr na tela aqui. Quero deixar bem claro que não estou aqui para defender os jogadores do Vitória. Eles deram um vexame homérico segunda-feira no Maracanã e por maior que seja a diferença de investimento entre dois times aqui da Série A, ninguém pode perder de 8 e aquilo passar batido. Foi um dos maiores vexames, uma das maiores manchas da história do Vitória. Mas o que aconteceu na representação do time em Salvador também não pode passar batido. Torcedores no campo de treino, no gramado mesmo, literalmente, e jogadores na arquibancada, ouvindo aquela palestra nada edificante dos revoltados torcedores organizados. E se eu fosse torcedor do Vitória, eu estaria revoltado também. Eu acho que ir para a arquibancada, espinafrar o time, chamar de time sem vergonha, de covarde, do que quiser, desde que não cometa crime, evidentemente, tudo isso é reação normal do futebol. É o que eu faria se fosse torcedor do Vitória. Mas o que aconteceu dentro do CT é muito diferente. Porque o CT é o local de trabalho do jogador. Ali deveria ser um campo sagrado, né, onde o atleta se... Vamos lá. Primeiro, ele disse que se fosse na arquibancada, os torcedores se manifestar, espinafrar, né, de outras palavras, xingar, fazer algum manifesto, pode. Mas no CT, a torcida uniformizada não pode entrar, porque lá é o local de trabalho dos jogadores. Vem cá, quando os jogadores estão jogando uma partida, também não é o local de trabalho dele, não? Então existe uma incoerência aí. Se pode, sim, se manifestar no estádio, onde os jogadores estão trabalhando, jogando uma partida, por que não pode ir lá também no CT do treinamento? Então isso para mim já não é um argumento plausível, né? Ambos estão trabalhando, tanto numa partida, ou o jogador está ali fazendo festa, em farra. Então, não há justificativa nesse seu argumento. Mas vamos continuar. Se sente protegido. Quando a diretoria permite que torcidas organizadas entrem no CT, fiquem dentro do campo e jogador na arquibancada, o recado é claro. Ela está lavando as mãos, como se não fosse com ela, e está deixando os jogadores ali expostos. Ela está fazendo isso de propósito, para expor o jogador. E ela... É de propósito mesmo, é de propósito mesmo. E tem que sim abrir. Ou você prefere que o manifesto seja fora do estádio, no portão, com depredação, né? Com inquietação, com polícia. É melhor que os torcedores entrem de forma pacífica, não invadam, como já aconteceu em outros clubes, conversem, mesmo que de forma incisiva como foi, com Gabriel para com os jogadores, mas pelo menos não houve agressão, não houve ameaças, houve sim uma encarada. Porque para mim, o que Gabriel falou para os jogadores representou muito o que a torcida queria falar para eles.
Eu concordo com você quando você disse que realmente a diretoria permitiu que isso acontecesse. Mas você preferiria que fosse de forma desordeira? Ou que os torcedores não fossem ao estádio em forma de manifesto? Ah, para com isso. O seu próprio colega, Felipe Melo, que trabalha com você no Sport TV, em um programa aí, acho que é Boleiragem, algo assim, desse tipo, concordou com esse manifesto da torcida dos imbatíveis? E você tá de mimimi, Rizek? Você se importa muito com o Vitória, né? Vamos continuar para ver o que ele vai falar. E ela lava as mãos de uma situação da qual ela é a grande responsável. Porque é ela que contrata esses atletas, é ela que monta o elenco, planeja a temporada, é ela que contrata e demite as comissões técnicas. E o Vitória já vai para a 3ª comissão técnica nesse Campeonato Brasileiro. Então, quando você permite que o torcedor vá lá e espinafre o jogador daquela maneira, chamando eles de covardes, etc., você está lavando as mãos e dizendo, isso aqui não é comigo, né? E está trazendo a organizada para junto de você, dirigente. É um ato covarde, na minha opinião. É um ato assim de se eximir da responsabilidade. Eu não acho que é um ato covarde, não. Eu acho que é o ato mais certo a se fazer. Por tudo que eu já falei, inclusive recentemente, né? Fábio Mota foi à sede dos imbatíveis também para tomar a dele, para também se explicar. Então isso não foi só com os jogadores, foi também com a diretoria. Né? Eu acho que aquele momento era sim para com os jogadores, porque é o vexame que eles passaram, quem sofre é o torcedor. O torcedor tem direito de se manifestar sim, que seja, é claro, de forma pacífica, não com depredação, não com violência. Mas se é o torcedor que banca o alto salário desses caras, por que o torcedor não pode se manifestar? Se um torcedor comum não pode ir, o Joãozinho não pode ir lá se manifestar, a torcida organizada que tem acesso, que tem respaldo para ir, tem que representar esses caras sim. Então isso para mim é mimimi. Não houve depredação, não houve violência, não houve ameaça, foi um protesto pacífico. Então por que todo esse alvoroço? Ah, me poupe, vamos continuar. Responsabilidade e jogar tudo nas costas dos atletas. E tá virando uma prática comum aqui no Brasil. Nessa semana mesmo, por exemplo, o Internacional também permitiu que torcidas organizadas fossem ao CT. Não temos imagens, não sei como é que foi o papo, mas certamente não foi nada de edificante, porque esse é o tom da conversa quando a organizada vai ao CT cobrar jogador. Não sou contra a organizada, pelo contrário, eu acho que elas são fundamentais no futebol brasileiro. Quero vê-las na arquibancada, fazendo festa, protestando, fiscalizando os clubes, que eu acho que é uma função muito importante que elas deveriam exercer. Engraçado que ele falou fiscalizando o clube. Que fiscalização é essa? De longe? Da arquibancada? Se existe fiscalização, você já falou tudo. Mais uma vez você quebrou seu próprio argumento. Fiscalização é algo que tem que estar perto, fiscalizando, orientando, organizando. Aí você fala que a torcida organizada tem que fiscalizar, mas tem que ser de longe, tem que ser da arquibancada, não pode ir no CT. É cada uma, viu, velho? Agora, esse negócio de ir no CT, ainda que não tenha tido violência física no caso do Vitória, né? Porque geralmente tem. Esse papo de ir no CT, botar dedo na cara de jogador, que tá virando uma prática cada vez mais comum no futebol brasileiro, isso aí é covardia de dirigente. E tá virando marca do futebol brasileiro. Vão parar onde assim? Tá aí, gente. Essas foram as falas de Rizek. Eu já explanei a minha opinião em relação a isso. É claro que vai ter gente que vai concordar e vai discordar do que eu penso, e tá tudo certo. Esse espaço aqui embaixo é totalmente único e exclusivo para você, torcedor, que quer opinar em relação a esse assunto. O que é que você acha a respeito de Rizek vir falar essas coisas, né? Chamar os diretores, chamou Fábio Mota de covarde, chamou os diretores do Vitória de covarde. É um cara que não vivencia, que não sofre o que o torcedor do Vitória está sofrendo, está passando, e quer dar opinião. Se fosse um torcedor do Vitória que pegasse uma câmera e falasse, expusesse a sua opinião em relação a isso, falasse em relação a isso, sendo contrário ao que eu penso, eu respeitaria, mas eu não respeito a opinião desse cara. Sabe por quê? Porque ele não vivencia, ele não passa, ele mesmo cita aí no vídeo que ele não é torcedor do Vitória. Então, para mim, não é válido tudo que ele falou, tá? Mas eu quero saber a sua opinião, porque a sua opinião sim é válida. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, no seu espaço,
nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto.